Olá, pessoal. Eu sou Hortência Alves, sou residente do programa Residência Pedagógica. Acredito que vocês já devem ter tido contato comigo em algum desses três módulos. E, juntamente com mais alguns colegas residentes, iremos trabalhar nesse último módulo com um projeto em paralelo com a disciplina de língua portuguesa e a disciplina de projeto de vida. Então, através da junção dessas duas disciplinas, iremos trabalhar um pouquinho o tipo textual descritivo, especificamente o gênero relato pessoal, visando aí a construção da escrita, da multimodalidade. Então, teremos aqui uma sequência de aulas postadas no YouTube e vocês entenderão direitinho como esse trabalho funcionará e como vocês serão nossos parceiros nesse último módulo. Isso mesmo, sou Nathalie Ribeiro e assim como a Hortência falou, a ideia é trabalhar essas duas disciplinas em conjunto, tá? Português e projeto de vida. E isso se dará da seguinte maneira. Durante as aulas que serão postadas aqui no YouTube, nós iremos estudar juntos, vocês e a gente, o gênero relato pessoal. E através desse gênero, nós iremos elencar algumas temáticas já voltadas para o projeto de vida e vocês, respeitando esse gênero relato pessoal, irão escrever sobre o tema proposto. Mas antes da parte prática, tem a parte teórica, e essa aula faz parte disso. Essa aula é teórica. E hoje falaremos um pouco sobre o texto descritivo e o gênero relato pessoal. Bom, né, como a Nathalie já situou, já explicou um pouquinho para a gente como funcionará essa primeira aula, essa aula basicamente introdutória. Então, teremos especificamente três tópicos, e essa aula se baseará nesses três tópicos. O primeiro tópico é o texto descritivo, então a gente vai ver que tipo de texto é esse, como ele se comporta, como ele acontece, o que ele é. A gente vai ver também o gênero relato, como esse gênero é construído, quais são as suas características. E aí, terceiro ponto, já acabei de falar, né, as características do gênero, o gênero relato pessoal, que é esse que a gente vai trabalhar durante todo esse terceiro módulo justamente com vocês. Pronto. E como a Hortência falou, né, vamos ver primeiro o texto descritivo. Né? O que é texto descritivo? Pela palavra, a gente já imagina, né, que é originada de descrever. Então, os textos descritivos, eles se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Como assim relatar e expor? Como, por exemplo, descrever Hortência. Hortência é professora de língua portuguesa, Hortência é bonita, Hortência é inteligente. Enfim, eu estou descrevendo Hortência por meio de alguns adjetivos. Um objeto, aquele celular é preto, tem uma capinha, tem um carregador, então eu estou descrevendo as características daquele objeto. Lugar, eu moro na cidade de Trapunhaém, ela é conhecida como a cidade do barro, então também uma descrição. E acontecimento, o exemplo de descrição de acontecimento é a notícia. A notícia descreve um fato, onde ele ocorreu, como ocorreu, o que fez aquilo acontecer. Então, isso é uma descrição, tá? Então, o que, é que a gente percebe aí? Que o texto descritivo ele é repleto de adjetivos, de características sobre alguma coisa que a gente vai descrever. E ele é descrito ou apresentado por imagens a partir das percepções do locutor, ou seja, do emissor. Que é isso? É a pessoa que está descrevendo, que está escrevendo um relato ou está falando oralmente. Então, é tudo a partir da percepção dele, tudo a partir da visão dele. Então, aí a gente viu basicamente como se comporta o tipo textual descritivo, e dentro desse tipo textual existem vários gêneros, e um deles é o gênero relato, especificamente o gênero relato pessoal. Bom, quando a gente fala de relato, a gente pode até pensar que é um gênero um relato pessoal é uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas se a gente para pensar, é um gênero que estamos o tempo todo praticando na nossa vida cotidiana, por exemplo. Se eu chego na escola, encontro um amigo e já relato o que passou no meu caminho até chegar na escola. Então, se eu chego em casa e encontro com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó, com alguém da minha família, então eu vou relatar como foi o meu dia. Então, o gênero relato pessoal está ali o tempo todo conosco. E a gente tanto relata, como também ouve esses relatos. Porque da mesma maneira que eu chego em Nathalie e relato, Nathalie, meu dia de trabalho foi assim, aconteceu isso, trabalhei dessa maneira, fiz dessa forma. Nathalie também pode chegar para mim e relatar como foi o dia dela, como foi a semana de trabalho dela, como foi uma aula que ela ministrou, que ela regeu.
Então, o gênero relato pessoal está ali com a gente o tempo todo. A gente encontra ele em revista, em jornais, a gente pratica ele por telefone, por meio de uma ligação, por meio das redes sociais, a gente relata como foi ali o nosso dia por meio de uma mensagem no WhatsApp, por meio de um status que a gente posta no Instagram, até mesmo no Facebook, quem ainda utiliza essa rede social. Então, é um gênero que está o tempo todo em contato com a gente. Então, por que não usar esse gênero que está o tempo todo em nossas mãos, em nossa vida, para nos auxiliar na prática da escrita e também, de um modo geral, na língua portuguesa, conhecendo as classes de palavras por meio dessa prática. Enfim, muitas coisas podem ser exploradas através de um gênero simples e cotidiano em nossa vida. Então, mas lembrando, sempre com o objetivo de narrar um acontecimento específico para alguém. Sempre quando a gente está praticando ali um relato pessoal, a gente vai estar ali narrando um acontecimento específico, alguma coisa específica que passou pelo nosso dia, nos marcou, e nós sentimos a necessidade de relatar para alguém. Então, vamos conhecer mais um pouquinho as características desse gênero, o que é que ele possui na sua composição. Quando a gente vai escrever um relato, ou a gente vai ler esse relato, a gente percebe que ele tem o quê? Ele tem tempo, tem um espaço, tem os personagens e tem o narrador, tá? O tempo é o momento em que ocorreu aquele relato. O espaço é o local onde ocorreu. Como, por exemplo, eu vou falar de uma aula que ocorreu semana passada na escola. Semana passada é o tempo. Na escola é o espaço. Os personagens vão ser eu, a professora Iranilda, Hortência, Jennifer e Igor, né? E aí eu vou ser o quê? Narradora, vou estar relatando, e vou ser também personagem, ou seja, uma narradora personagem. E aí, o narrador, que no caso vai ser eu, não vai ser ficcional. Por quê? Eu vou relatar algo que realmente existiu. Eu realmente existo. Então, é algo real. Não tem nada de ficção no relato pessoal. Tá certo? Então, como a Nathalie falou, é de fato um gênero narrativo, só que ele foge um pouquinho daquela questão da ficção que normalmente a gente tem na literatura, um gênero mais literário. Então, ela falou como gênero, o que o gênero relato possui, e também é importante ressaltar a questão da estrutura desse gênero, como ele é construído. Então, como eu falei anteriormente, é um gênero muito simples, que está em contato com a gente o tempo todo. E o que é que esse gênero possui? O que é que a estrutura dele tem? Tem um título, tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Aposto que vocês estão bem curiosos para saber o que cada partezinha dessa, como ela se comporta ali dentro desse gênero. Mas guarda, segura essa curiosidade, porque isso vai ser assunto da nossa segunda aula com Jennifer e Igor. Então, fique com a curiosidade aí de como esses 4 pontinhos aí são construídos, segura e aguarda, assista a próxima aula que vai estar lá bem esmiuçadinho, para ficar bem claro na sua cabeça. E aí, vamos ver mais um pouquinho das características desse gênero. Então, de acordo com a nossa discussão ao longo dessa aula, dá para a gente tirar essas características principais e elencar em pontos, né? A gente tem falando desde o início que o texto do relato pessoal, ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, eu sempre me colocando lá. Eu fui, eu vi, enfim. Também posso estar em primeira pessoa do singular, ou seja, nós fomos, certo? Os verbos é no presente e, em grande parte, no pretérito. Por que em grande parte no pretérito? Que, no caso, é o passado. Porque a gente fala de acontecimentos que aconteceram, ou seja, que já passaram. Então, a gente utiliza verbos do passado, certo? E, às vezes, no presente, porque a gente fala como se sente, às vezes, agora, por conta daquilo que aconteceu antes, né? O caráter, ele é subjetivo, justamente pelo fato de a gente estar se colocando em primeira pessoa, certo? Então, é esse o objetivo. A gente relata o quê? Experiências pessoais que aconteceu na nossa vida. E existe a presença de emissor e receptor. Não sei se vocês lembram, né, que eu falei o que é emissor lá no início, que é a pessoa que escreve, que está lá relatando. E receptor é a pessoa que vai ler. Ou seja, você não está fazendo, não está criando aquele relato pessoal ao esmo, não. Vai ter um receptor. E no caso da produção de vocês, os receptores, que não vai ser só eu, vão ser eu, Hortência, Igor e Jennifer. Nós seremos os receptores do relato pessoal de vocês.
Então, nós vamos olhar atentamente e a história de vocês realmente vai importar e vai ser lida. Então, ó, Nathalie já acabou dando um spoiler do que mais ou menos esse projeto vai ter, o que é que vai acontecer nesse projeto. Então, a gente falou aí sobre escrita, falou um pouquinho sobre o tipo textual descritivo, sobre o relato pessoal, falou um pouquinho que alguém vai ter que escrever e alguém vai ter que ler. Então, esse projeto basicamente vai se construir por meio disso. A gente vai conhecer um pouquinho mais acerca desse gênero, vai tirar todas as dúvidas acerca desse gênero, vocês vão ter sempre contato com esses materiais mais teóricos, mas mais para frente vocês serão os protagonistas desse projeto, como sempre, e irão produzir certos textos com algumas temáticas que a gente vai propor daqui para frente. Então, segura um pouquinho essa curiosidade, e tudo vai ser passado para vocês mais para frente. Mais para frente, essa é só a primeira aula, então nem se preocupem. Então, por hoje é só, pessoal. Foi bem rapidinho, só para dar aquele ar de curiosidade, aquela vontade de continuar. E esse projeto vai ser muito massa. Espero que vocês gostem, que vocês participem, como sempre, que estejam junto da gente para somar. Nas próximas aulas, vocês também terão contato com o Jennifer e com o Igor, que são também residentes do programa Residência Pedagógica, são nossos colegas. Então, um cheiro, espero que tenham gostado e até a próxima. Isso mesmo, estou muito ansiosa por esse projeto, né, por esse trabalho. Tenho certeza que vai dar certo, que vocês vão gostar. Já estou aqui, né, ansiosa. Eu já estou gostando, né, desde o início. E vamos lá, vendo o que vai dar. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula, minha gente.